Olá, mais uma entrevista seguindo aqui no Cara a Cara comigo, Cileide Moussalem, uma entrevista bolsonarista, sempre verde e amarelo aqui. Hoje o dia é para falar de Bolsonaro. E claro, num final de semana, sexta-feira, né, chuvosa aqui no Amazonas, você que está aí na poltrona da sua casa assistindo no canal 48.1, muito obrigada pela sua honrada audiência, que você sempre está aí, né, e clicando. E quando não tem acesso por aqui na rede social, vai lá na rede aberta e acessa, que o CM7 está em todos os locais. E também através da web para o mundo inteiro, porque a web não tem limite, a internet é o mundo que vê. Muito obrigada pela sua audiência, seguindo aqui com as entrevistas, verde e amarelo sempre, que eu digo, a nossa bandeira nunca será vermelha. E você gosta, né? Muita gente falando. E aí eu trouxe Capitão Alberto Neto, que é deputado federal bolsonarista, de peito aberto aqui comigo no Cara a Cara. Obrigada por ter vindo, capitão. Cileide, você pedindo não é pedido, é uma ordem e como bom militar a gente cumpre. É um prazer, uma entrevista ainda com um bolsonarista, estou vendo que o papo vai ser agradável. Vai. Já tivemos um papo muito bacana com o presidente do PL, né, Alfredo Nascimento, que me concedeu a primeira entrevista após a filiação do presidente da República ao PL. Então, me senti muito honrada. Foi exclusiva, né? Foi a primeira entrevista. Então, agora vamos seguir, né? Porque muitas coisas estão acontecendo no país e principalmente com essa mudança agora, né, do presidente Jair Bolsonaro indo para o PL, as coisas, o tabuleiro mexeu e mexeu legal. E agora, gente, eu quero apresentar a você, meu entrevistado de hoje, Capitão Alberto Neto, para você que não conhece, deputado federal eleito, e ele está aqui para conversar sobre polícia militar. Ele também tem 3 filhos, casado, é cristão e atua na Polícia Militar já há muitos anos, tanto que ele é hoje major, mas o nome de político dele é capitão, porque ele começou como Capitão Alberto Neto, deputado federal pelos republicanos. Mas conforme informações dos bastidores, não sei se eu dou esse spoiler agora ou falo depois, ele pode mudar. Mas por enquanto a gente vai falar do trabalho dele, ele precisa prestar conta do mandato dele, e isso é muito importante para você que está aí, porque todos os dias a gente fala aqui no portal CM7, aprenda a votar. Para votar, você precisa conhecer. E aí, saber o que estão fazendo lá em Brasília. Me fale agora desse resumão do que o senhor fez em Brasília com o seu mandato de deputado federal. Cileide, é o meu primeiro mandato, né, como político e lógico, como deputado federal, e tenho muito orgulho do que a gente tem feito e tem realizado no Congresso Nacional. Como no primeiro mandato já me tornei vice-líder do governo Bolsonaro, e até para explicar para as pessoas o que é ser vice-líder. Por exemplo, eu estava para viajar quinta-feira para Manaus e pediram, olha, o governo pediu para você ficar, porque tem um projeto importante do Fundeb, que nós vamos mudar a regulamentação, e você tem que coordenar esses bastidores. Então, tem que chamar a equipe, os técnicos do governo, eu tenho que chamar o relator, e nós temos que fazer os ajustes, eu tenho que ficar. Então, nós trabalhamos em várias pautas. Uma que eu me orgulho muito essa semana que nós trabalhamos, que foi o PL 5149, que é a isenção do IPI para os taxistas e pessoas com deficiência. PL 5149. A isenção do IPI dos taxistas ia acabar agora, 31 de dezembro. Sim. E já o projeto estava tramitando, estava demorando muito para conseguir aprovação, porque faltava fonte de custeio dessa isenção. E eu peguei o projeto, coloquei debaixo do braço, chamei a equipe do governo, chamei o relator. Inclusive, o projeto ele atacava até a nossa Zona Franca, também foi um dos motivos que eu tomei à frente, porque trabalhava a questão das motos. Sim. Eles queriam isenção também para as motos. Só que as motos na Zona Franca, que produz 98% das motos no nosso Brasil, já tem isenção de IPI. 2 rodas já tem. Já tem. Verdade. E aí ele acabar beneficiando os importadores, que não tem essa isenção. A pessoa ia acabar comprando moto importada, ia deixar de comprar moto na nossa fabricada Zona aqui Franca, no Brasil e principalmente aqui no Amazonas. Íamos perder empregos. Então nós conseguimos articular, conseguimos achar a fonte de custeio e aprovamos o projeto na Câmara. O projeto já vai ao Senado Federal. Agora, uma pauta muito interessante que eu tenho trabalhado no mandato é a defesa da mulher. Nós aprovamos um projeto de lei que garante 10% das vagas do Cine para as mulheres que sofrem violência doméstica. Sim. É um projeto que
me sensibilizou muito, porque na minha atividade policial, Cileide, eu participei de várias ocorrências de violência doméstica. E sabe que, e às vezes eu chegava na ocorrência, a mulher estava destruída. E mesmo assim ela pedia, por favor, não leve meu marido, porque eu não sei o que eu vou comer amanhã se ele for preso. Sim, até porque ele era o provedor, né, da casa. Normalmente ela volta porque não tem como trabalhar. Não tem como trabalhar. E às vezes ela pedia, a frase que a gente mais escuta, o policial mais escuta, não, eu queria que só desse um susto nele. Sim. Mas só que a gente tem uma triste realidade no Brasil. O nosso país é o 5º país do mundo no número de feminicídios. E o feminicídio ele não acontece de um dia para a noite. Essa mulher vem sendo agredida anos após anos até chegar ao ponto de perder a sua vida. E quando você dá oportunidade para essa mulher conseguir um emprego, você aumenta a chance de sair da casa do agressor. Então é um projeto que é mais do que emprego, é salvar a vida dessa mulher. Então esse projeto já está no Senado Federal, já conversei com o senador Plínio Valério, ele já pediu a relatoria, eu tenho certeza que esse ano ainda nós vamos aprovar, o presidente Bolsonaro vai sancionar, vai ser uma grande vitória. A sua assessoria lá de Brasília, a Verônica, ela fica mexendo o saco o tempo todo, dizendo, meu deputado trabalha, meu Deus, fala com ele. E isso não só nessa questão da assessoria está mandando material, mas a gente sempre vê muito material seu. Eu queria que o senhor falasse, o senhor vai encerrar sua entrevista falando nesse assunto depois, que é a questão do seu mandato, mas o que está hoje em pauta no Brasil inteiro, né, em todos os jornais e todos os blogs, portais de notícia, e no mundo inteiro se fala da ida do presidente Jair Bolsonaro para o PL. Como é que o senhor vê a ida do presidente para um partido, que era o 4º, e vai se tornar o primeiro maior partido do Brasil? Verdade. Né? Porque eu acabei de entrevistar o presidente de honra do Partido Nacional, que é o Alfredo Nascimento, e ele falou que eles estão para ficar loucos, de tanta gente querendo ir para o partido, e está tendo assim, daqui a pouco não tem espaço mais para o partido. Como é que o senhor vê a ida do presidente para lá? Eu estive presente, Cileide, na filiação, né, recebi o convite, fui participar da filiação do presidente, então tinha vários apoiadores do presidente Bolsonaro nessa filiação, tinha gente de vários partidos. Só para que a gente entenda, lá no governo federal, o presidente tem ao seu lado 3 grandes partidos. Sim. Tem o Republicanos, tem o PP e tem o PL. Sim. Até que na entrevista ele ficou, olha, eu tinha muita vontade de ir pro PP, porque eu já fui do PP. Sim. Mas os meus apoiadores decidiram que o PL seria o melhor caminho. Né? E nós estamos com o presidente. Então, se o presidente escolheu o PL, nós vamos estar junto com o presidente. Apoiando ele no que ele decidir. No que ele decidir. Você sabe que aqui no Amazonas nós temos uma logística terrível para o interior. Você tem trabalhado muito pautas para o interior. E tem visto também que no interior as pesquisas mostram que o presidente não chegou ainda ao que ele queria. Perfeito. É um trabalho que precisa ser feito rapidamente. Por quê? Porque alguns deputados estão trabalhando Lula no interior e na capital. Quer ser Bolsonaro, né? Bolsonaro. Então, é assim, gente, é a raposa, né, vestindo de cordeiro e tentando passar, porque todo mundo na onda Bolsonaro acaba querendo ganhar alguma coisa. E no interior está ocorrendo isso, inclusive nós temos gravações, gente, importantíssimo para você, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Gravações de políticos que se dizem bolsonaristas pedindo voto, alô, pro Lula. Não é só pro Lula, não, para a esquerda. E falando mal do Bolsonaro. Depois a gente joga isso no ar. Como é que o senhor está vendo esse trabalho, essas trairagens? Pois é, eu ia falar exatamente isso. Nós chamamos isso de traidores. Sim. A política, ela é um lugar muito fértil para traição. Sim. Mas ela abomina os traidores. E a população está muito atenta por meio das redes sociais e acompanha os seus políticos. Então, ela percebe se o político está sendo coerente ou não. Sim. Então, uma incoerência dessa sendo bem divulgada, esse político está morto. E eu quero fazer campanha. Eu acho até, abrindo parênteses, é porque eles acham que no interior as pessoas não têm acesso à mídia. Então, isso é complicado. Isso, mas tem mudado, viu? Tem mudado. A população tem acompanhado muito a política e no interior existe, talvez eles tenham até mais profundidade, porque eles acompanham de perto, porque a vida deles depende muito da política, né? Porque tem pouco emprego no interior, tem poucas oportunidades, e eles enxergam na política como uma melhoria realmente da sociedade. Mas eu queria deixar uma dica, Cileide, sobre isso.
para o nosso presidente, no sentido que o presidente Bolsonaro tem feito muitas coisas para o Amazonas, para o interior, para o nosso país. Então não precisa você ficar também, né? Com medo, não, porque o Lula tem voto no interior. A situação tem investido. Importante o senhor falar, o senhor falou agora há pouco, antes da gente entrar no ar, sobre a Bolsa Família. Isso. É importante o senhor falar para o povo do interior, porque nós entramos através do canal 94.3 da rede, não é Rede Brasil, gente, é a Rádio FM do Povo, todo sábado, inclusive amanhã esse áudio vai estar circulando na nossa rádio, 94.3, a Rádio do Povo, em mais de 43 municípios. Eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas do interior o que está acontecendo. Eu quero falar para você que é do interior, ou até mesmo da capital, mas você que recebe o Bolsa Família, que agora teve um ajuste e virou o Auxílio Brasil. Então, o antigo Bolsa Família virou o Auxílio Brasil. E ontem o Senado votou a PEC dos precatórios. Com isso, o presidente Bolsonaro terá condições de dobrar o antigo Bolsa Família. Então, o novo Auxílio Brasil que vai sair, ele vai ser o dobro do que é pago hoje. Então, por exemplo, se você recebe o Bolsa Família, recebe R$200 por mês, você do interior, escuta o que eu estou falando, o governo Bolsonaro irá pagar R$400 por mês no chamado Auxílio Brasil. E esse auxílio é permanente, ele não é temporário. E a esquerda tá com medo, porque viu que a população está admirando o presidente, porque a fala, isso é muito interessante, por como ele é militar, ele tem uma frase que me inspira muito: ninguém ficará para trás. E nós sabemos que essa pandemia foi o momento mais difícil da nossa geração, perdemos pessoas que amamos, perdemos, indústrias foram fechadas, perdemos empregos, é um momento difícil e que precisamos nos unir. E o governo, independente de política, independente de campanha eleitoral, o governo Bolsonaro brigou com a economia, criou uma PEC para ter condições de dobrar o Bolsa Família. Então o governo Bolsonaro irá dobrar o Bolsa Família em breve. Acredito já que em dezembro ou em janeiro você vai começar a ganhar o dobro do antigo Bolsa Família. Isso é bacana, gente, porque essas informações às vezes não chegam no interior. E você que está aí escutando esse áudio aqui pela Rádio 94.3, a Rádio do Povo, FM, tá? A gente vai escutar esse áudio, essa verdade. Cileide, só posso complementar? Sim. Além do Bolsa Família, foi aprovado também o Vale Gás. O que é o Vale Gás? Você que recebe o Bolsa Família terá 50% do valor do gás a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses, você receberá 50%, isso em espécie, na sua conta, para comprar gás. Isso é maravilha. Olha aí para você. Dona de casa, não tem coisa pior do mundo do que você estar no meio do almoço e acabar o gás. Agora você tem o Vale Gás para você utilizar. Governo Bolsonaro, assinatura do governo Bolsonaro. E a gente, todo mundo tentou vender e dizer para todos os lados, porque a campanha eleitoral já começou, a pré-campanha, dizendo que a vacina foi esse ou aquele que mandou. Gente, se não fosse o presidente Jair Bolsonaro, nós não teríamos vacina. Então, ele mandou a vacina contra a Covid-19 para todos os estados, todos os municípios. E se tem quase 70% da população vacinada da segunda dose, é porque o presidente se importou com a sua vida. Então, não se deixe enganar, não foi nem deputado Y, nem senador Y, nem governador Y. Foi, sim, o presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente vai ter que ir esclarecendo todos os dias. Segurança pública é a sua pauta sempre. O senhor costuma ser bem atuante nas questões voltadas para a economia, segurança pública do Estado do Amazonas. Perfeito. Me fale um pouco desse projeto de lei 1989, que fala sobre as taxas alfandegárias cobradas pela Suframa. Esse também é da Suframa, mais uma vitória. São 3 assuntos aqui. Certo. Você viu que a minha produção, né? Ela botou segurança pública, botou economia e ainda botou Suframa. Bora lá. Mas vamos por partes, que hoje teve novidades também na segurança, o anúncio do governador Wilson Lima, que foi uma pauta que nós sempre brigamos por isso. Está aí na tela com o governador. Estou até com a camisa da Rocan. Hoje eu fui com a camisa da Rocan. E no meu discurso eu falei, a gente nunca pode esquecer de onde nós viemos. Sim. E eu vim dessa tropa, conheço a realidade da Polícia Militar e eu acabei me emocionando muito no discurso, porque quando
fui eleito deputado federal, e eu prometi isso para a tropa, que nós vamos, a partir do meu mandato, nós vamos valorizar muito mais os nossos policiais e bombeiros, porque eu sei da dificuldade, eu sei do risco, eu sei o quanto a família de cada policial sofre todos os dias. Sei que não é fácil ser policial no nosso país. E mereciam. Então, tinha uma pauta que era chamada Lei de Curso, Sim. que já existia na Polícia Civil. Que é edital dos concursos, né? Não, daqui a pouco, isso é para quem já é policial. Tá. A Lei de Curso fala o seguinte, se você tem uma pós-graduação, você aumenta 25% do seu salário. Se você tem mestrado, você aumenta 30% do seu salário. E na campanha do governador Wilson Lima, em 2018, eu falei assim, olha, eu vou te apoiar, mas você tem que gravar um vídeo que vai realizar a lei de curso para a Polícia Militar e para o Bombeiro Militar. E ele gravou esse vídeo. E eu sei que o momento do país era um momento, no início do seu governo, foi um momento difícil. Teve congelamento dos salários, tinha que organizar as contas públicas para que não acontecesse como aconteceu em alguns estados. Você lembra, lá no Rio Grande do Sul, o salário do servidor público estava sendo parcelado. Em Minas Gerais, o salário estava sendo parcelado. E nós não queríamos viver essa realidade. Por isso tem que ter muita responsabilidade. Mas o governador teve competência de organizar as contas do Estado e, no momento certo, anunciou hoje a lei de curso, que era um grande sonho da Polícia Militar. E fazer parte dessa história, me sinto bem... As imagens me sinto muito honrado em... Essa foto aí que está aparecendo é do novo quartel da Rocan. O quartel onde eu trabalhei será totalmente reformado. Hoje está só ruínas lá. Sim. Será reformado e a Rocan terá um quartel de qualidade. É o projeto. Não dá para ver bem. Mostrado, exatamente. Aí. Muito legal. A Rocan terá um grande quartel digno com a tropa que nós temos. Uma tropa que... E a tropa continua lhe apoiando? Olha, eu até falei hoje no discurso. Eu sou policial militar. Eu estou deputado, mas eu sou policial. Então, independente do mandato, eu sempre serei policial e sempre apoiarei e lutarei por melhores condições da tropa. Há momentos, por exemplo, nós passamos 2 anos e eu lutando por essa lei de curso. Então, foram 2 anos difíceis, explicando que era um ajuste fiscal, as contas do Estado estavam sendo organizadas e que no momento nós íamos conseguir. Porque se o senhor estivesse nas ruas ainda como capitão ou major, o senhor não iria conseguir não teria, isso aí. Não poderia chegar com o governador. Com o governador, cobrar. Governador, você quer meu apoio político? Então, sim, ajude aqui minha essa é a diferença de quem tem um mandato, né, gente? Sim. E hoje conseguimos. Então, acredito que... Deu certo. Deu certo. A gente vai estar muito bem com a nossa tropa. Edital para concursos das polícias Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Pública foi divulgado hoje pelo governador. Qual é a dica aos concurseiros que sonham... Isso aqui é uma pergunta, tá? Sim, sim. Em servir as forças de segurança, a torcida é grande. Com certeza, gente, essa pergunta veio do Tasso, nosso cinegrafista, que ele sonha. Ele sonha. Em ser da Rocan, né? Em ser da Rocan. Pois é, impressionante, né? A gente vê muitos jovens ainda sonhando em ser policial. Sim. Então, fale um pouquinho. Essa questão da Rocan, porque às vezes chegava alguns policiais, ou ao jovem comigo, então quando é que vai ter concurso para a Rocan? Sim. Não existe concurso para a Rocan. É concurso para a polícia militar. E depois, se você tiver um bom desempenho, você pode servir nas tropas especializadas. É importante você esclarecer isso. Quer dizer, o cara não faz um curso para a Rocan. Ele faz para a Polícia Militar e lá ele vai fazer um outro curso dentro para ser da Rocan. Para se especializar, para não é tão fácil chegar e dizer eu sou da Rocan, não. Não, não é moleza, não. Quem trabalha lá porque ralou muito para estar onde está. Então, o governador, um pouquinho sobre esse assunto. O governador anunciou hoje na formatura, são 1.000 vagas para aluno soldado e, agora eu esqueci, 350, se não me engano, 350 vagas para aluno oficial. É um concurso, o concurso para aluno soldado é concurso de nível médio e vai ser o último concurso do Amazonas que a Polícia Militar terá de nível médio. Os próximos concursos, já está em lei, isso foi aprovado na Assembleia, que os próximos concursos só com nível superior para entrar na polícia. Gente, Tássio, vai te matricular, meu filho. Então rápido. É a última chance. É complicado porque realmente quem tem segundo grau não tem mais nada. Não tem praticamente mais nada. Mas hoje nós temos facilidades para fazer o seu nível superior. Hoje tem EAD, os valores estão mais baixos, tem alguns financiamentos. Então,
Então eu vejo muita gente se esforçando, trabalhando de dia, estudando à noite, na faculdade particular, mesmo pagando, querendo melhorar de vida. Então você não pode desistir dos seus sonhos, independente das dificuldades. Então é o último concurso para a Polícia Militar de nível médio para aluno soldado. O senhor sabe quando começa? Daqui a 60 dias. 60 dias, o edital gente. lançado hoje, 60 dias vai ser a prova. Olha, é importante aí a redação que está atenta aqui na entrevista, por favor, vamos colocar em massa essa notícia, colocar os dias do concurso para a Polícia Militar. E você que sonha em ser da ROCAM, tem que passar primeiro no concurso da polícia e se esforçar bastante. Eu tenho várias meninas, inclusive filhas de amigas minhas, que querem ser policiais militares, né? A filha da Lidiane já falou isso, inclusive, pra gente. E Então, para oficial é nível superior, em qualquer área. Também será o último concurso em qualquer área. Os próximos concursos, para que você seja oficial da polícia, terá que ter bacharel em Direito. Poxa, porque muito legal isso. porque igual o delegado. Isso, igual, porque né? o oficial da Polícia Militar, ele faz inquérito, Sim. ele é juiz na auditoria militar. Então, há uma atividade, E o conhecimento também vai ajudar muito, né? Porque a Com pessoa certeza. que não sabe nem escrever direito, como é que pode fazer uma ocorrência? Não tem como, né? Sim. Mas, enfim. Por isso que nós vamos incentivar com essa lei de curso, para que o policial estude cada vez mais, busque uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado, e ele vai ter um retorno financeiro com isso. Nós havíamos falado uma vez, uma entrevista que eu fiz com o senhor aqui, no portal CM7, na antiga sede nossa, sobre o armamento da Polícia Militar, uniforme. Já mudou isso no governo? Já deram, Sim, já mandaram para a costureira os uniformes para ser decente, porque era uma briga horrível. Não, nessa questão. Foi um outro... A Polícia Militar tem evoluído muito ao longo dos anos, né? E antes, quando a própria polícia comprava, a administração pública, ela tem alguns defeitos. Se você não pegar um bom gestor, você pode acabar com a instituição. Sim, e como já aconteceu, pegamos alguns gestores ruins e o policial não tinha fardamento, andava com a farda rasgada, não tinha coturno. E isso acabou com a lei de Aí com a lei o do bandido fardamento. com um fuzil, né? Enquanto o nosso PM estava dentro do gueto, dentro das favelas. Pelo amor de Deus, gente, com uma automática, né? Aí não dava. Eu cansei de falar isso, inclusive, a gente conversou anteriormente. E o senhor, como deputado federal, o senhor foi para cima disso aí, para poder mudar isso? Eu vou estar com o ministro aqui agora em dezembro, o ministro Anderson Torres vai estar aqui, e nós vamos fazer uma entrega, uma emenda de minha autoria, com compra de armamentos, coletes, viaturas. E essa que é a vantagem, o parlamentar também tem emendas parlamentares que a gente pode direcionar. Então, como eu sou da área de segurança e a Polícia Militar nunca recebeu uma emenda parlamentar do federal, e era mais do que uma obrigação. Né? Lá Aí, e mais uma obrigação. Colocamos para ecoterapia, para cavalaria, para projetos sociais, que a Polícia Militar faz um grande trabalho social e precisa potencializar. São emendas que o senhor direciona para a segurança pública. Para a segurança pública. Muito Agora tem uma emenda de bancada que eu negociei com a bancada e a bancada toda tem que ganhar esse mérito. Vão ter 89 milhões para a Secretaria de Segurança Pública, também para diversas áreas da segurança. Viaturas, lanchas com blindagem para ocorrências nos nossos rios. Tem muita... Então a gente tem trabalhado muito no rio e às vezes a pessoa não está preparada, né? Nossa polícia não está preparada. Eu queria aproveitar esse momento, vamos tomar uma água rápido, vamos para os nossos comerciais. Já eu volto com o finalzinho da entrevista do capitão Alberto Neto, que direcionou parte das emendas parlamentares dele para a segurança pública do Amazonas. Ele tem feito um trabalho no interior do estado, esclarecendo para muitos que o Bolsonaro que fez realmente um trabalho no interior. Se não fosse o presidente Bolsonaro, não adiantaria. Então, ele é um deputado federal que está levando a verdade, enquanto os outros não confiam. É mentira, tá? Não é o senador dele, não, tá? Já eu volto. Aos 40 anos, a Samel já viveu muita coisa. E o que nos moveu durante todos esses anos? A vontade de transformar dificuldades em sorrisos. Esse é o compromisso que está no nosso DNA. Já são 40 anos de Samel transformando vidas ao reunir o melhor em inovação, tecnologia e profissionais de ponta, sem esquecer que a sensibilidade é uma aliada no tratamento humanizado.
Essa expertise única permitiu que a expansão da Samel se mantivesse fiel ao nosso maior propósito ao longo de 4 décadas, o de mudar a vida das pessoas todos os dias, a cada contato. Vale a pena construir essa trajetória dia a dia por você. E o futuro? Desse, a gente cuida juntos. Samel 40 anos. Cuidar é a nossa história. Notícias do Amazonas. Governo já repassou 8,3 bilhões de reais aos 62 municípios. Os repasses dos valores arrecadados com ICMS e IPVA contribuem para que as prefeituras possam melhorar a vida da população. A M070 entra na reta final de obras. A duplicação da rodovia que liga Manaus a Manacapuru está gerando 10 mil empregos diretos e indiretos. A obra tem previsão de entrega para este mês de dezembro. Estado nomeia 566 aprovados no concurso da Secretaria de Educação. Os novos servidores vão atuar nas escolas de Manaus e de 50 municípios do interior. Governo do Estado implanta a CNH Social e concede isenção de taxas para mototaxistas. Também será iniciada a entrega de 10 mil capacetes e 10 mil coletes até dezembro deste ano. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Cara a cara comigo, Capitão Alberto Neto, deputado federal, agora vai ficar de cara comigo, vai falar mais coisas aqui. Não saia daí, gente. Viraliza, compartilhe em todas as nossas redes sociais. Inclusive, nós estamos com o Instagram bombando. E também no canal 48.1 da Rede Brasil, canal aberto. Você pode assistir da sua casa. Às 20 horas começa a programação do nosso conteúdo do CM7. Muito obrigada pela sua audiência. Me fale agora de cara comigo essa questão dos garimpeiros, que é algo que ninguém entendeu bem, e aí vem para cá e garimpo para lá, e é ilegal, mas aí as pessoas precisam trabalhar. E no fritar dos ovos, sempre tem um dedinho de alguém querendo bagunçar o coreto, e acabaram deixando as pessoas sem suas casas. Como foi isso e como é que o senhor está vendo isso? Uma situação, Cileide, muito delicada. O primeiro, para que a população entenda essa situação do garimpo no Madeira. Nós tivemos reuniões com vários prefeitos ali da Calha do Madeira, de Borba, de Humaitá, de Novo Aripuanã, e trouxeram relatórios de fotos da ocorrência, da realidade daquele local. Aqueles garimpeiros que estavam ali, que estavam fazendo uma fila praticamente de ponta a ponta do Rio Madeira. Eles fecharam o rio ali. E eu entendi realmente o que aconteceu. Antes eram balsas espalhadas, são na verdade pessoas do interior, humildes, não são grandes corporações, mineradoras, isso que a gente tem que entender. São pessoas que muitas vezes venderam a sua terra, pegaram um recurso e foram investir no garimpo. Só que na Calha do Madeira tem uma decisão judicial. Atearam fogo em todas as e a gente vai ver nessa imagem balsas. Que são balsas de madeira, são lugares simples, que muitas vezes as pessoas moravam naquele lugar. Então ele vendeu a casa dele, vendeu o sítio dele, sua terrinha, para investir no garimpo. Então ele morava lá, comprava uma geladeira, um fogão, ficava em cima na rede e trabalhava lá. E recolhe em torno de, cada balsa dessa, em torno de 10 gramas por semana. É um valor que muitas vezes ele tem dificuldade até de pagar o custo. Sim, não é algo assim que ele, é uma coisa muito não é uma significante, coisa vultuosa. Agora, o que aconteceu e chamou a atenção do mundo todo é que em uma certa região do Madeira, ali mais ou menos próximo ao Taz, essa imagem aí, que teve, era assim que foi descoberto uma facilidade de tirar ouro desse local. Sim. E aí as balsas todas se deslocaram para essa área. E acabou chamando a imagem muito forte, chamou a atenção do mundo todo. É verdade. E a Polícia Federal foi cobrada. Sim, vocês não estão vendo aí? O garimpo ilegal no local. Na questão de fechar, né? O rio não deixar Pois é, essa imagem foi muito gritante. Agora, o que acontece? Esse garimpo não é um garimpo que utiliza mercúrio, não é um garimpo que utiliza dragas.
Sim. É um garimpo muito artesanal, são pessoas humildes que estão ali extraindo o ouro, tá? São a riqueza nossa, do próprio amazonense, para poder sobreviver, para poder melhorar a sua vida. Agora eles têm muita dificuldade, é aí que eu tenho lutado, tenho projetos em relação a isso, para melhorar o ambiente da mineração do nosso país. Sim. Porque esse garimpeiro ele não consegue se legalizar. Tem uma decisão judicial no Madeira que impede essa legalização. O governo Bolsonaro, excelente, sempre apoiou os garimpeiros no nosso país. Ele sempre disse que nós temos riquezas para mudar a realidade do nosso Brasil. Como é que nós não utilizamos essas riquezas? Essa riqueza pertence a gente. É verdade. Lógico que utilizar de maneira responsável, né? Respeitando porque, o meio assim, ambiente. Tem que entender tudo que aconteceu, o contexto, né? E a imprensa, ela botou pesado. Aí o que acontece, Silente? O Bolsonaro sempre apanhou da imprensa porque apoiava o garimpeiro. Sim. Só que o Bolsonaro entende, que esse garimpeiro, na verdade, ele sabe a realidade, que é um homem da floresta, é um homem do campo, que está lá de maneira artesanal, tentando ganhar a sua vida. Ele não é uma grande corporação que está destruindo a floresta, que está jogando mercúrio. Eles nem utilizam mercúrio na sua... É complicadíssimo essa questão. Agora, lógico, que a imagem fez com que chocante que a polícia teve que intervir. Por pressões da esquerda, por pressões de órgãos ambientais que sempre atrapalharam o crescimento da Amazonas. É impressionante. Olha, sempre atrapalharam. Silente, tu me permite um minuto? Sim. E aí, próximo de aconteceu isso, tem uma grande bacia de potássio. O potássio, para que você entenda, é um dos principais elementos do fertilizante. Fertilizante lá para melhorar a terra, para poder plantar. E o nosso país, que é o país do agronegócio, utiliza bilhões de fertilizantes. E tem que importar 70%. Então, 70% dos fertilizantes do nosso país são importados. E sabe onde é que tem a maior bacia, talvez, de fertilizante do mundo? Aqui, na mesma região onde queimaram as balsas, na mesma região, tem uma grande bacia de potássio, só que a militância ambiental é predatória, quer colocar o nosso povo na miséria, querem deixar o nosso povo isolado e na miséria, porque eles poderiam muito bem estar trabalhando na indústria de potássio, poderiam muito bem estar aqui na Zona Franca. Incentivo, aí não e aí, se não tem emprego, você vai fazer o que com esse homem? Vai matar o nosso homem de fome? Ele não vai morrer. Eu sou filha de garimpeiro, né? Meu pai foi garimpeiro da Serra Pelada, no sul do Pará, em Curionópolis, no Marabá. E a gente percebe que sempre, né? Tanto que quando descobriram que lá realmente existia ouro, o que eles fizeram? Colocaram a Vale do Rio Doce ali, colocaram indústrias para tirar, e tirou o garimpeiro de lá. Então, assim, você vê que é necessário, sim, uma política pública real e verdadeira para incentivar e ajudar esses garimpeiros, porque eles não vão morrer de fome, não é? Perfeito. E a questão do potássio, você falou algo muito sério, que os ambientalistas, o povo de esquerda não deixa o Amazonas crescer. Não deixa. Nós temos a BR-319, Silente. Continua, né, agora está crescendo porque o Bolsonaro meteu o peito e meteu os pés no peito desse povo aí. Tem que ser. Porque senão não ia andar também. O presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio, tem sido um grande articulador para destravar essas questões ambientais e tem com duras penas. Um ETzinho com a Marina, né? Marina. A Marina parece um ETzinho. Ela passou a vida toda com aquele rabinho de cavalo dela atrapalhando o Amazonas, gente. Ela não fez nada pelo Amazonas, nem pelo Acre. Só atrapalhou a nossa vida. Só atrapalhou. E uma militância, assim, eu posso dizer até me desculpe a palavra, mas uma militância burra. Porque se você tem a estrada, você consegue ter a presença do Estado. Claro. Aí você tem o IBAMA para fazer a fiscalização, você tem Polícia Rodoviária Federal, você vai ter mais saúde para a população, você vai conseguir ter acesso a algum fazendeiro que esteja desmatando de maneira ilegal, se estão tendo queimadas, você vai ter facilidade de fazer a fiscalização. Agora, se você deixa no isolamento, o nosso estado tem dimensões continentais. Ninguém consegue fiscalizar o Amazonas. Ninguém consegue fiscalizar. E tem um detalhe, agora na Covid, para trazer oxigênio de outros estados para cá pela estrada, não tinha estrada.
E aí a gente sofreu muito Sofreu. com isso. Perdemos porque não pessoas perdemos por falta de pessoas por oxigênio. falta de oxigênio, porque não tinha estrada para isso, porque o esquerdopata continua tentando atrapalhar o E crescimento da aí, eu Amazônia. fiz um discurso essa semana, sei que o tempo está curto, Sileide, porque a esquerda chama o presidente de genocida. Aí eu questionei. O PT fechou 42 mil leitos de UTI no seu governo. Não deixou construir a BR-319. Usou o recurso que é nosso, do dinheiro brasileiro, do BNDES, colocou em ditaduras sanguinárias, como a da Nicarágua, como a de Cuba. Pegou o dinheiro da Petrobras e botou em paraísos fiscais. Tiveram que devolver o dinheiro depois, uma parte do seu dinheiro. Quem faz tudo isso? Essa pessoa que fez tudo isso é que deveria ser chamada de genocida. Sim. Porque quando o vírus chegou, nós tínhamos um sistema totalmente desaparelhado. Sim. Não tinha leito de UTI, não tinha médico. Não tinha estrada para trazer oxigênio. E aí eles chamam, E aí vai. eles querem chamar o Bolsonaro de genocida. Eu falei, quem é o genocida verdadeiro foi o governo do PT. E que não volte, né? Porque voltando a falar, a nossa bandeira nunca será vermelha. Isso eu vou bater na tua cabeça até você entender que nunca, nunca, o Brasil é democracia pura. Enquanto houver força e entendimento da população, vamos continuar de verde e amarelo. Falando em verde e amarelo, patriotismo, o senhor, agora de cara comigo, me diga o que foi que aconteceu que o senhor, no 7 de setembro, resolveu ir lá para São Paulo e não ficar no Amazonas. O que aconteceu, Sileide? E tirou foto. Exatamente. E nós publicamos. O que aconteceu? Conte aí. Eu sou deputado federal e sou vice-líder do governo. Então eu recebi o convite. Imagina, o presidente da República, no momento talvez mais difícil do seu mandato, que a população estava assim, revoltada com o STF. Sim. Momento crítico. A população invadiu Brasília. Brasília estava praticamente sitiada. Sim. De caminhoneiros, trabalhadores. Foi um momento todos complicado. Muito complicado. E aí eu recebo o convite para estar ao lado do presidente nesse momento. Eu, como vice-líder do governo, é o meu papel. Então, lógico que eu preferia estar aqui, até politicamente, porque eu estaria perto Sim. dos meus eleitores. Dos seus eleitores, dos meus verdade. eleitores. Mas a gente, como eu te falei, nós somos homens de missão. Então, eu recebi esse convite, tomei café, e foi até emocionante, sabe? Estar ao lado do presidente nesse momento difícil. Eu falei assim, presidente, o senhor não está sozinho. Estamos aqui. Não lhe condenei, não, mas que eu botei lá no CM7, eu botei. Muita gente não entendeu, eu né? não entendi. E aí realmente está aqui eu não essa entendi. oportunidade É importante o senhor falar, porque para assim, justificar. tinha gente de jet ski no Rio dizendo que estava fazendo a carreata, né? Aí tava. De jet ski, aí não dá, deputado federal. Aí eu publiquei rapidinho, ele saiu do jet ski e foi lá para Ponta Negra. Mas a gente sabe a importância de um deputado federal continuar atuando. E isso a gente... Sim. Eu vou mandar colocar daqui a pouquinho tudo que o senhor fez em Brasília pelo Amazonas, inclusive as emendas. Tá bom. Esse da Suframa eu acabei não falando, né? Mas no final, se tiver tempo... Sim, agora o senhor vai falar sobre né? o ranking, que o senhor vai ser homenageado dos políticos na semana que vem. Você se acha digno dessa homenagem ao ranking dos melhores e mais atuante político? Faça um breve balanço para que a gente possa ir para a parte da Suframa. Isso é importante o senhor falar sobre isso. Olha, você acha merecedor? É muito difícil você falar de você mesmo, né? Para não achar que arrogância. Eu acredito que eu tenho trabalhado muito, Sileide. Tenho trabalhado dormindo tarde, acordando cedo, estudando, me aprimorando, articulando para que projetos importantes para o nosso Estado tenham aprovação com mais celeridade, porque tudo é demorado no Congresso. A nossa democracia é uma democracia muito lenta. Mas, por exemplo, sexta-feira nós aprovamos mais um projeto. Então, 2 semanas seguidas aprovei um projeto que já foi para o Senado, que foi o do PPB, que ele facilita, que ele impede que alguém tente impedir que uma indústria venha para a Zona Franca. Aquela história de engavetar projetos, Sim. com essa nova mudança da lei, impede qualquer tipo de engavetamento. A Suframa tem que tomar e dar uma posição. O outro que foi aprovado quinta-feira agora, ontem... esse projeto de taxas? Não, o das taxas são outro. Porque a Suframa é uma autarquia que tem poder de polícia, ela fiscaliza as indústrias, porque as indústrias têm um incentivo fiscal. Sim. E ela tem 2 taxas, uma é a TCIF, que é a taxa de controle de incentivos fiscais, e a TS, que é a taxa de serviço. O que acontece? A Suframa sempre teve protagonismo no nosso Estado. E você vê que não tem mais como antes.
como obras da Suframa. Ninguém fala mais nada de Suframa. O nosso distrito... Eu falava muito de Suframa quando era Flávia Grosso. Eu lembro que eu cheguei aqui, as pessoas falavam muito. Hoje em dia ninguém fala. E eu quero que a Suframa volte a ter esse protagonismo no passado. Então, essas taxas eu quero que fiquem na Suframa, para concurso público, para melhorar os quadros, aumentar o número de quadros, melhorar a equipe técnica, para que o nosso distrito tenha um asfalto de qualidade, porque são carretas pesadas, rapidamente o asfalto é danificado. E a questão também dos acidentes que tem ali, né? E que essas taxas fiquem na Suframa, que esse valor não fique contingenciado no governo federal. Porque o que acontece? Um exemplo, você arrecada, eu vou dar um exemplo que eu não tenho os números aqui, mas vamos lá, você arrecada 200 milhões e volta 10, 15 milhões para a Suframa poder... Tem que trazer mais, e aí impede, o que for arrecadado das taxas vai ser revertido para o trabalho de custeio e para as atividades fins da nossa superintendência. Para finalizar, capitão, fale agora, que eu já estou pela 10ª vez, eu não consigo entender. Do ranking. Projeto de lei de 1989. Essas são essas taxas. Já é 2 vezes que me mandam falar a mesma coisa. É o projeto 1889, tá me deixando maluca que ele impede que as taxas TCIF e TS sejam contingenciadas. Já está explicado. Que esses valores vai ser utilizado para melhorar a nossa Suframa, para que a nossa Suframa possa voltar a ter o protagonismo que ela teve no passado. Um distrito industrial bem pujante, vira até um local turístico. Né? Opa, tem um polo industrial no meio da floresta. Sim. O mundo às vezes não entende isso. Sim. Eu tive na Organização Mundial do Comércio, na Suíça, fui representando a Câmara dos Deputados, e eu fiquei impressionado. Cheguei, né, primeira vez, e só falavam, sabe de onde? Do Amazonas. Sim, Todo mundo falava do Amazonas, da floresta do Amazonas. E eu fiquei muito triste em discutir lá, porque eles achavam que a nossa Suframa, que o nosso polo industrial, polui a floresta. Falei, pessoal, vocês não estão entendendo. Exatamente, para preservar. Né? Se não fosse essa indústria, o homem teria ido para o campo, que teria desmatado a floresta, estaria criando gado, é o agronegócio. E, pelo contrário, nós tiramos o homem do agronegócio e colocamos na indústria. Então, a Zona Franca de Manaus é responsável pela preservação da floresta aqui na região norte, principalmente no estado do Amazonas. Eu gostaria que a redação convocasse um economista para falar sobre Suframa. É muito importante isso. A gente vai fazer um debate aqui sobre este assunto, para as pessoas entenderem todas essas taxas e entenderem o que vai acontecer em 2022 com esse novo momento aí e essa reviravolta na economia. Falando de ranking, para finalizar, o ranking, vamos finalizar falando do ranking dos políticos. Da homenagem, o ranking do político. O senhor se sente privilegiado nisso? Eu me sinto muito honrado. O ranking dos políticos é uma instituição que ele fiscaliza todos os políticos no Brasil. E eles dão nota em relação ao quanto gasta, eles dão nota em relação ao tipo de votação, se votou a favor do livre mercado, porque eles têm essa ideologia que o livre mercado, que a liberdade econômica é importante para o crescimento do país. Então, são vários fatores que eles fazem uma pontuação, e da pontuação do Amazonas, eu fui escolhido o primeiro lugar. E aí vou ser homenageado na quinta-feira, dia 8. Me senti muito feliz. E, por coincidência, minha mãe vai estar presente, ela tem um trabalho para fazer no dia 7, e vai estar presente. Vai ser um momento muito especial. Minha mãe, assim, que faz parte da minha formação, que lutou para me educar, que vai estar lá fez todas as dificuldades da vida. Ela é bolsonarista? Bolsonarista. Então, e o marido dela agora, nossa homenagem. Ela é bolsonarista, mas o marido dela é bolsominho. Ele é igual a mim, bolsominho. Me liga, quando é que eu vou tirar uma foto com o Bolsonaro? Legal. Todo dia ele me liga cobrando. E o senhor está me devendo aqui ao vivo, tá? Gente, eu preciso de uma entrevista com os filhos do Bolsonaro. Ele me prometeu e até agora nada. É verdade, eu tô nessa dívida, mas eu vou cumprir. Agora, missão dada, gente, já falei, missão cumprida. Dada, missão cumprida. Gente, eu entrevistei aqui agora capitão Beto Neto, deputado federal, e que está aí mexendo no tabuleiro para ver o que vai acontecer em 2022. Quem vai apoiar, para onde e qual partido que vai ficar. O senhor não pode falar nada agora, nem vou provocar isso. Mas é muito importante saber que ele continua do lado do Bolsonaro. E isso é muito importante, porque o Bolsonaro precisa do nosso apoio, do apoio dos deputados federais, principalmente do estado do Amazonas. E aí eu queria que o senhor
se despedisse das pessoas que votaram no senhor e da próxima vez você vai ficar eu tenho umas perguntas mais capciosas, né? Eu tô pegando leve, porque hoje a gente só está falando São coisas de boas, coisas né? boas, e é muito importante, porque foi um momento muito importante para o Brasil, essa mexida no tabuleiro da política com a ida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro para o PL. Mudou muito, inclusive, gente da esquerda, do centro-direita, centro-esquerda, centro não sei o quê, centro-avante, que vai fazer um gol. Quem fez o gol mesmo foi o Bolsonaro. Então, né, eu acabei de narrar um jogo, mas é isso aí. Foi Vamos ótimo. lá. Cileide, é sempre um prazer estar aqui na sua companhia, uma entrevista muito, muito prazerosa, e aproveitar essa audiência que você tem para prestar contas do que nós temos feito no mandato, e até digo nas minhas redes sociais que o mandato não é meu, que o mandato é nosso. Projetos que eu aprovei foram ideias de eleitores. Por exemplo, nós conseguimos aumentar a margem dos consignados no momento da pandemia, que é aquele empréstimo que você faz, que desconta em folha, que tem um juros baixos. A gente tinha percebido que muita gente estava pegando empréstimo, só que estava indo em instituições com altos juros de 20%, muitas vezes até com agiota, correndo risco de vida. Sim. E aí nós conseguimos, e eu vou trabalhar um novo projeto que é em relação aos créditos de garantias, mas é um papo para um outro Eu vou lhe trazer aqui para conversar sobre esse assunto. Um outro momento. Mas foi uma ideia de um eleitor que me cobrou. Capitão, você poderia fazer um projeto para aumentar essa margem? Eu falei, olha, eu nem estava pensando nisso, né? Estava focado na segurança, alguma coisa desse tipo. Mas eu fiz o projeto e de repente o projeto começou a ganhar uma repercussão e até o presidente criar o MP, eu fui o relator e conseguimos desenhar um projeto maravilhoso, e isso foi ideia de um eleitor. Por isso que eu digo que o mandato é nosso, eu quero a participação da população, por isso que eu sou muito atuante nas redes sociais, tenho conversado com os eleitores diariamente para entender, ver os erros, corrigir os erros, para ficar cada vez mais próximo do povo. A Constituição é muito clara, que todo poder emana do povo e é representado pelo seu representante, mas o representante tem que estar alinhado com o que a população quer. Verdade. Então, nós aprovamos, por exemplo, já esse ano aprovamos 3 projetos que já estão sendo tratados já no Senado Federal. Então, nós temos trabalhado muito para trazer recursos também para o nosso estado. Nesse momento de pandemia, nós conseguimos atender o interior do estado do Amazonas, principalmente na saúde, alguns projetos de infraestrutura para a segurança pública, que nunca foi feito, especial para a Polícia Militar. E eu quero que você continue participando, entrando nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook, cobrando seu deputado, que eu já falei que o mandato é nosso. Posso dar minha continência? Claro, deve. Capitão Alberto Neto, gente, hoje foi entrevista pra caramba, bacana. Conversamos com Alfredo Nascimento, presidente do PL, Sabá Reis. Ontem conversamos com o Coronel Menezes, que é candidato do PL a Senado. E agora conversamos com o capitão Alberto Neto para finalizar a semana de entrevistas verde e amarelo. E olha, de novo a nossa bandeira. Gente, vamos lá. O Brasil precisa de você. Deus, pátria e família, sempre. E não esqueça, tome na caneca de quem realmente faz alguma coisa por você, pelo país. Trouxe vacina, aumenta a Bolsa Família, tem mais coisa? O Vale Gás. Vale Gás. Tem mais? Tem mais. Tem. Leia o portal CM7 Brasil, o portal 100% verde e amarelo, que você vai ver todo o trabalho que o presidente Jair Messias Bolsonaro vem fazendo por nós, pela Amazônia e pelo Brasil. Muito obrigada pela sua audiência. Acesse daqui a pouco às 20 horas. Rede Brasil, conteúdo 100% CM7 Brasil. Tchau, tchau.